6h30, confirmando 6h30. Nós vamos agora receber aqui nos estúdios, né, as participações ao vivo aqui no nosso programa da Iracema Nogueira, ela que é presidente do Cracas, Arlete Silva, ela que é vice-presidente, e o José Rangel, analista técnico do Sebrae, para fazer uma avaliação da Feira de Artesanato dos municípios do Seridó. Esse ano a feira passou por transformações, a começar do local, né? Durante muitos anos a FAMUSE foi realizada na Ilha de Santana. Esse ano a organização decidiu trazer de volta, né, a FAMUSE para a Praça do Rosário, né, com algumas inovações, né, e deu certo, não deu, foi bom, não foi, né? Era melhor na ilha, era melhor na Praça do Rosário. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Inicialmente receber aqui o bom dia da Iracema. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Iracema. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, né? Rangel, que é o nosso parceiro do Sebrae, e a Arlete, que é uma companheira de guerra nessa luta do artesanato. E aí, deu certo a mudança do local? Bom, pela nossa visão, deu certo sim, com algumas falhas, mas que nós sabemos que as falhas, elas são corrigíveis, né? E foi uma experiência que eu acredito que valeu a pena, pelo menos para nós, né? Que passamos dias e dias pensando e resolvendo tudo isso. E lá no espaço, de volta para o nosso aconchego, eu acredito que foi bom. Até porque a venda ocorreu desde o primeiro dia, que eu fiquei passando nos estandes e perguntando, dando boas-vindas aos artesãos. E eles sempre falavam que tinham vendido algo pouco, mas tinham vendido. E geralmente feira só se vende nos últimos dias. E eu acredito que foi o que aconteceu. Mas ninguém deixou de vender, que a Arlete vai definir melhor a questão do apurado, como nós chamamos. Né? Primeiro dia, então, para conhecer os produtos. Já estavam vendendo, sim. Que eu passei, visitei todos os estandes e eles afirmavam que já estavam vendendo. Pouco, mas que estavam vendendo. Arlete, e aí, qual a sua avaliação sobre a FAMUSE, aqui, que inclusive sempre foi marcada pela mudança de local aqui no nosso município? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, né? Eu quero dizer bom dia, Rangel, né? Nosso parceiro aí, Iracema, nossa companheira. Eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, que a nossa feira, a mudança foi boa. Porque a situação, a estrutura lá da ilha foi bem diferente este ano. Então, a mudança foi boa, a venda também foi boa. Eu ainda não terminei de fazer, porque eu ainda estou telefonando, por exemplo, Natal, comprou 6 estantes, e já está me pedindo para reservar 8 já para o próximo ano. E depois vamos telefonar, nem já quer reservar. E o próximo ano... 8 aí disseram, não, Arlete, nós queremos 10. Então, pronto. Então, nós temos já uma instituição que já quer 10. Eu ainda não sei quanto eles venderam, mas nós vamos ultrapassar os 200 mil. 200 mil é muito pouco, né? Mas nós tínhamos 74 estandes. Ainda falta também o valor da Caritas, que são 5 estandes. Eles ainda não me disseram. E também a questão dos 16 estandes do Estado, que o Estado ficou com 16 estandes. Então, esses artesãos, eu quero desde já pedir que eles me mandem, que eu sempre estou telefonando, para a gente ter realmente uma situação concreta de venda à vista, de venda a prazo e de negócio. Então você acha que passa dos 300 mil reais? Não, dos 300 não, mas mais de 200 vai passar, né? Era uma quantia esperada pela organização? Não, em 2019, lá na ilha, com mais stand, com 120 stands, nós vendemos 226. Então, acredito que está em 146, mas ainda falta esse horror de gente para fazer, né? A Caritas, os 16 stands do Estado,
a Prefeitura de Natal, ainda falta me dizer. Mas o pessoal de Recife, nós tínhamos três pessoas, 3 estandes de Recife com Renascença. E tínhamos uma da Paraíba. Todas venderam nos 5 dias muito bem. Muito bem, venderam bem e já me pediram para guardar. Eles acham ruim, reclamam, mas quando termina é tudo pedindo. Arlete, não esqueça o meu, eu já quero estar com ela. Agora, nós sabemos que houve muito problema. Principalmente na estrutura. A estrutura, ela, como foi novo, quando a gente fazia aquela feira ali na praça, os canteiros, eles não tinham, aquele quadrado que fica o canteiro, não tinha árvore plantada. A gente não tinha aquela escada que entra para o conselho tutelar, aquilo ali era limpo. Nós não tínhamos também aquela entrada para a igreja, e dentro da praça mesmo, os canteiros eram limpos. Não tinha aquela plantação que, por sinal, está muito bonito. Então, a gente tem que modificar. Então, a estrutura, a questão da iluminação, a questão do piso, né, que é uma questão que parte da montadora, né? Isso aí a gente tem que resolver. A questão, houve muito problema na questão do piso do estande, que não foi bem localizado. Porque justamente tinha uns que a gente colocou em cima da calçada e ficava uma parte fora e isso aí vai ser resolvido. E a questão dos banheiros. Lá na ilha, a gente tem um banheiro que eles até dormiam, se deitavam, né? Eles reclamavam. Tinha um banheiro que eles tomavam banho e era tudo limpinho. Este ano foi o banheiro químico e foi muito pouco, certo? Apenas 2. Depois eu pedi ao menino que a gente fez a parceria para colocar mais. E eu acredito que o ideal seriam em 6. 6 banheiros químicos para masculino e feminino e também com a cobertura. Porque não tem quem suporte você entrar num só de Caicó, num banheiro, sem ter uma cobertura. Uma cobertura de uma tenda. Que eles fiquem. Isso aí a gente viu, e a questão também do calor, porque isso aí todo mundo sabia, que Caicó faz calor, nada diferente, sem frio. Mas também a tenda, ela seja mais alta, como nós tínhamos na primeira parte. Na primeira parte, a gente tinha uma tenda bem alta, né? E na segunda já não tinha. Então, a estrutura deve ser baseada como se fosse como é que ele chama, Angel? O galpão, né? Que é chamado galpão. Estilo como o estado faz. Aquela parte ali. A temperatura fica boa. A questão térmica, né? E a questão também que eles pediram, bote a questão de ventilador, de cada um traga seu ventilador, que dá certo. Se cada um trouxer, dá certo, vai colocando, porque nas feiras por aí, a gente ou bota aqueles climatizadores grandes, em estratégia, ou então faz uma cortina, que é difícil, fazer de fora a fora uma cortina. Mas a questão da iluminação, mas o que foi mais cruel foi a questão da estrutura, a questão dos banheiros, né, que a gente pode resolver, pode botar mais banheiro, pode botar cobertura, e a questão também de iluminação. Era justamente isso que eu ia perguntar. Você acha que são falhas que dá para serem corrigidas no próximo ano? Na hora. A gente tem que chamar uma arquiteta, ou então uma design de urbanização, para a gente ver, porque nos outros anos que a gente fez aquela feira, a gente usava aquela avenida Pires Ferreira, né? A gente usava uma parte. A entrada da feira era ali perto da biblioteca. Então a gente botava estando de um lado e do outro. E deixava aquela parte da Casa dos Nobres livre, porque ele entrava e saía. E tinha uma entrada ali naquela parte maior da feira, que ia até lá. Então, a gente tem que ver isso.
O escanteiro era apenas para a gente sentar, conversar, dialogar e até que eles também falaram, que sentiram falta da fonte, que na época tinha fonte para tirar foto, mas também sujou muito, molhava muito os estandes. Quem ficou por pé, molhava muito. O palco foi muito bom, porque toda a vida a gente teve. O palco ali é bom para fazer as apresentações. E eles não reclamaram do som, que era uma coisa que eles reclamavam demais quando a gente estava lá. Não houve reclamação do som, só houve reclamação da estrutura, da questão do banheiro, que isso aí a gente pode fazer. Mas o local, no caso, nas próximas edições, vai permanecer na Praça do Rosário? Não só pelo o artesão, mas pelos visitantes. Todos os visitantes que passavam, eu sempre fiquei lá na feira. Arlete, ótimo, continue aqui. Aqui é bom que eu venho umas 3 vezes, elas diziam. Né? Agora, uma entrada também, que houve muita reclamação na questão da entrada, que foi pequena, e também a feira ficou sem a outra entrada, porque era necessário ter outra entrada e ter o vigia, o segurança na entrada. Mas isso aí são coisas que a gente sabia que ia ser um problema e sabe como resolver. A nossa ouvinte, a Divana, ela tem aqui uma opinião muito parecida com a sua, né? E acho dos demais também, né? Achei o espaço maravilhoso, fui à noite visitar, entrei num stand e estava muito quente, né? Mas amei o local, né? E o trânsito naquela rua ficou horrível. Peguei um engarrafamento, aí ela pergunta, não seria melhor fechar tudo, né? E localizar para entrar na rua de Alanor, né? Rangel, e aí, são questionamentos, são apontamentos de falhas que era realmente esperado por vocês também do Sebrae? Bom dia. Olha, o Sebrae está desde 92, né, Arlete? No início realizando, é um parceiro, tem stand e contribui dentro das suas possibilidades, né? A menina já citaram, todos os pontos que elas citaram são pontos totalmente possíveis e não são também difíceis de corrigir. A iluminação precisa dentro e precisa muito ter a iluminação na área de fora, ali nas casas. Tem que se ampliar o cuidado com as casas, onde tem os estandes, mas tem que ter uma boa iluminação também, como dentro da feira e fora. Concordo plenamente com a Arlete, nós temos que ter 2 entradas. Então, essas são áreas totalmente corrigíveis. Eu, nos últimos 15 anos, eu não me lembro da alegria que eu vi e do número de pessoas, pelo menos 3 vezes, 4 vezes mais, na abertura da FAMUSE. Eu não me lembro, nos últimos 15 anos, uma FAMUSE, e olha que ela passou do horário, mas tinha 4, 5 vezes mais o número de pessoas que participaram da abertura. E dizem que toda unanimidade é burra, mas no caso da abertura da FAMUSE, eu vi... as pessoas parecem que estavam saindo de um local e vindo para o céu, como diz o Matuto. Inclusive o bispo Dom Antônio ficou impressionado. Ele disse, eu conhecia, desde que eu estou aqui, a feira lá na ilha, mas aqui é importante. Minha opinião sobre lá na ilha e sobre cá. Os 5 primeiros anos, quando a feira foi para a ilha, que dava estrutura e estacionamento, ela teve um cunho de desempenho parecido do que tinha aqui no centro. Depois, quando começamos a botar parque, estruturar grandes eventos, a feira foi se limitando e o seu principal público quase não tinha acesso e não ia. Então, eu acho que o Craca salvou a FAMUSE nesse momento, quando trouxe ela para o centro da cidade, na minha opinião. Corrige tudo para o próximo ano e se trabalha o que é possível do número do stand. Para mim, a FAMUSE tem 40 anos. A primeira FAMUSE ela se realizou em 1983. Passou 9 anos se realizando naquelas barraquinhas onde é a Feirinha de Santana, junto da Catedral. Para a FAMUSE ter mais 40 anos, ela precisa, ao meu ver, tomar algumas decisões, e eu acho que já para a próxima edição, que elas serão vital, que teve 3 pontos que eu vou citar aqui, que é vital para a história do artesanato. Primeiro, nós não temos como ter 200 stands, nós temos que trabalhar com o número reduzido de stand. Então, a FAMUSE terá que decidir se ela quer uma feira de artesanato
ou uma feira muito misturada. Isso já começa a impactar dentro de quem é artesão e é artesanato e de quem não é artesanato. E, na minha visão, é melhor a FAMUSE ter uma feira com 60, 70 stands, fazendo uma curadoria, para que seja só artesão e artesanato lá, do que ela abrir para quem não é artesanato, que começa a conflitar. Esse é um ponto. Mas, por exemplo, o que é que estava lá que não era artesanato? As feiras de artesanato, principalmente no Nordeste, que eu tenho visitado, elas têm um peso muito grande hoje de produtos que não são artesanal. O Seridó, a feira de artesanato do Seridó, que 90% é da região do Seridó, os expositores, eles têm tanto as diversas tipologias artesanais, como ela tem o artesanal da culinária. Então, eu acho que o Cracas terá que tomar uma decisão em restringir a exposição da FAMUSE para os produtos artesanal. Mesmo que, se ela ficar com 50 stand bem posicionado, bem estruturado, que seja tudo artesanal, ela começa a ter um ganho nos próximos 5, 10 anos, ela vai se ampliando. Isso é a minha visão. Outro ponto, e aí um ponto liga ao outro sobre o artesanal. Eu vou para o bordado artesanal, que é a nossa maior tipologia. Se viu hoje, e o Cracas está aqui, que o bordado artesanal só vai sobreviver mais 100 anos, mais 200 anos, se eles cuidarem em continuar melhorando, como a indicação geográfica mostra, e se as bordadeiras que são artesanais botar na sua peça o artesanal, para o consumidor final saber o que é uma peça produzida da nossa forma artesanal do Seridó, e o que é uma peça produzida com a tecnologia todinha hoje, de todas as máquinas eletrônicas fazendo artesanal, que é uma competição, e todos dois têm espaço, mas as pessoas têm que saber o que é feito na máquina de pedal na mão e o que é feito numa máquina que não tem uma bordadeira manuseando. Porque elas vão saber a diferença, que menos de 10% conhece e sabe o que é isso. Então, a área do bordado artesanal, eles têm que se apegar com o que eles conseguiram em 2020, o mais forte, que é a indicação geográfica, apresentar suas peças, escutar qual é o padrão, para eles terem todas as suas peças com o selo da indicação geográfica. Porque quem tiver o seu produto que não seja artesanal, o consumidor vai comprar e vai saber. O que não pode é você botar uma peça de uma máquina totalmente automatizada e muitos dizerem que é bordado de caicó e não ser, e botar preços diferentes. Isso é injusto. E é por isso que eu acho que a feira FAMUSE, ela vai partir, se ela quiser passar mais 40, 50 anos, em triar e ter lá dentro só artesanato, das diversas tipologias, da culinária, o artesanal, porque aí ela vai tomar corpo de novo e vai se fortalecer muito mais. Isso é a minha opinião clara, e eu não tenho nem dúvida. Se for para continuar como está e ampliar, a gente muda o nome da feira, eu não sei, isso é uma questão do Cracas, para um outro nome, não como a feira da região do Seridó artesanal. Porque não bate, nem que diminua o número, e que elas possam juntar para priorizar e focar o artesanato, porque é a maneira também que nós temos de contribuir com quem faz o seu trabalho. Quando você faz essa crítica, sugestão, não é? Eu faço a sugestão. A sugestão é uma crítica, né? Não seria, por exemplo, fazer uma feira apenas com bordado, e sim produtos de artesanato realmente. Por exemplo, doce artesanal, o bordado é uma tipologia. Não entendi. Né? O bordado é uma tipologia, e ela já tomou o seu antídoto para resolver esse problema, para as pessoas saberem. Você é contra quem trabalha com máquina? De jeito nenhum. É a forma dele de produzir. Outra feira, né? A maneira. Agora, dentro da feira artesanal, para mim, eu não consigo entender. Por exemplo, o ano passado eu fui à Fiat, Alex. Eu passei 3 horas dentro da Fiat, rodando na Fiat. Isso não é uma questão só da FAMUSE. Dentro de 3 horas, com mais de 300 estandes na Fiat, eu não encontrei numa feira daquele tamanho 7 estandes com novidade artesanal. E eu posso lhe dizer que mais de 50% do que estava lá dentro da Fiat era industrializado, não era artesanato. Eu não acho justo essa competição, eu não acho justo com quem trabalha por conta própria, manual, que é uma arte, a gente não fazer essa separação. Mas isso é minha opinião.
Eu não sei Vamos como ouvir é que então pensa a Iracema o nosso agora. pessoal. Isso prejudica vocês, Iracema? Vocês que fazem realmente o artesanato artesanal de verdade? De uma certa forma, sim. Porque o turista, agora aconteceu um caso muito interessante nessa Famuse, né? Chegou um pessoal do Pará e falou que Caicó estava acabando com o bordado artesanal, porque tinha encontrado bastante peças de bordado industrial, aliás, computadorizado. Então, isso é muito importante que haja uma conscientização das bordadeiras, principalmente agora que nós estamos lutando pela qualidade, pelo selo, e que elas se conscientizem de fazer, de mostrar a técnica do bordado na maquininha pedalada. Então, isso é muito importante. Olha, chegaram até a falar que... vou até mandar os parabéns lá para Timbaba dos Batistas, porque eles estavam com 3 estandes e não tinha uma peça feita na máquina computadorizada. Eu acho que nem Timbaúba tem, lá em Timbaúba não tem nenhuma máquina computadorizada. Então, isso é muito importante. A bordadeira tem que se conscientizar que ela vai ter de conquistar o selo para mostrar a sua peça feita de forma artesanal. Porque isso nós estamos lutando faz tempo. E o bordado começou sendo artesanal. A mão, a máquina, e não vai. Por que agora essa questão da computadorização? Tem um espaço, como o Rangel falou, tem um espaço. Agora que eu acho que a bordadeira tem que discernir o que ela quer realmente. Arlete, é fácil vocês que estão na organização, por exemplo, barrar essa participação, entre aspas, né? É fácil. É fácil. Se a gente quiser, é fácil. Agora a gente tem que trabalhar. Porque às vezes a gente fala muito, mas a ação não tem. Ora, a Feira de Recife tem a parte do PAB, né, do Programa de Artesanato Brasileiro, e só entra lá, cada estado eles dão um espaço, só entra lá quem está baseado na base conceitual. Que essa base conceitual foi nós que fizemos, da qual eu também participei em Brasília, e ela passou 3 meses para o artesão falar o que é artesanato. Então, nessa base conceitual tem. Agora, nós temos uns 3 estandes no Sebrae, ou na feira de bordado que as pessoas usam. Que a gente também não pode dizer que vai tirar, ela pode não participar da feira. Ela pode não, mas a gente não pode impedir dela trabalhar, porque é o que ganha muito trabalho, é uma questão que ela vai querer. Porque tem pessoas, por exemplo, Iracema tem uma irmã que faz trabalho, 4 irmãs que trabalham com isso. E eu vou dizer uma coisa, tem peça, só quem conhece mesmo, que é mais bem feita do que outra. Então, isso aí, o Cracas, ele tem que ter uma comissão. Aí tem uns 4 estandes, tem um menino que vem da Bahia, que traz o produto lá da Bahia dos Índios, né? Que até a esposa dele é índia e trabalha, ele traz. Mas tem alguma coisa que não é. E tem aqueles, na Paraíba nós temos uma pessoa que ele faz aquela parte de ornamentação que ficou bonita a feira, né? Que ele traz muita coisa. Mas eles fazem a inscrição, dizendo que vai fazer isso, e eu a conheço há muitos anos. Aí quando eu me deparo na feira, tá de uma ponta a outra, toalha, tal e tal e tal. Então, se tivesse uma comissão, né? Uma comissão de curadoria, aí tirava. Ou então já dizia. Então, é fácil também de resolver. Mas você não vai entrar por isso. Eu acho que a discussão aqui não é nem de desvalorizar o trabalho do artesanato industrial, né? Não descaracterizar o objetivo da Famuse. Que é dispor realmente o artesanato raiz, né? Aquele que é fabricado na máquina de pedal, né? O artesanato, porque tem muitas tipologias. O bordado é a tipologia mais forte do Seridó. Mas nós temos uma riqueza imensa artesanal na região do Seridó. Quando a Famuse,
é da área artesanal, não é do bordado. É porque o bordado ele tem um número maior e tem a mídia muito forte, tem uma participação maior, mas muito pelo contrário, tá certo? Porque também, Marcos, nós temos que começar. Se a gente for levar a sério isso, a gente tem que fazer uma avaliação. Eu quero até falar com todo o respeito que eu fui uma das pessoas pioneiras que organizei, que lutei com Roberto Germano a questão da feira, mas a gente tem que analisar. A feira Caicó Mostra Caicó é artesanato? Nem tudo é. A casa do artesão, que é bem novinha, está feita agora uma luta também do Cracas. 5 ofícios para a gente conseguir aquilo ali. É tudo artesanato? Não, não é artesanato. Tem mercadoria lá que é feita pela máquina, sem ser a maquininha. Então a gente tem que começar e fazendo do geral, valorizando. Porque se não for assim, eles vão acostumados. Por exemplo, a menina que tem um stand, que trabalha, que precisa, a família precisa, ela vendeu 10 mil. Ela vendeu 10 mil reais daquilo ali. E a outra, toda bonitinha, vende 3 mil. Aí a gente tem que olhar a economia e a questão dessa família. Aqui no nosso WhatsApp, parabéns para os organizadores da FAMUSE. Seria melhor se no sábado da festa fosse aberto mais cedo, às 10 da manhã. Já tinha muita gente querendo visitar a FAMUSE e não conseguiu, né? Só abriu de 10 horas. Há a possibilidade de abrir mais cedo? Muito difícil a gente abrir mais cedo. Sabe 12 horas, né, Arleto? Sabe por que é difícil? Porque é 12 horas. Porque nós só podemos abrir a feira, eu faço uma análise. No domingo tem a missa. Depois da missa as pessoas vão. Aí eu peço, olha, chegue mais cedo, chegue 9h30. Porque na hora que chegar, aí eu tenho que passar a feira todinha, saber quantos estandes estão fechados. Porque é responsabilidade nossa. Então, para abrir mais cedo, então o artesão ele tem que chegar mais cedo. E vocês tomam decisões baseadas no público público que predomina, que frequenta a feirinha, a FAMUSE, não é isso? Quem está lá expondo e quem visita. Eu visito a feira e quando eu vejo tem 1, 2, peço a uma pessoa que também foi outra falha nossa, pouca segurança dentro da feira. Porque às vezes fica aí, por favor, olhando esse estande que está fechado. Porque tem um bocado de gente, porque tem uns que atrasa. Não chega na hora. E nós só podemos abrir a feira com todos os estandes abertos. Principalmente em respeito ao cliente que vai chegando e à segurança. Ô Arleto, mas as pessoas reclamam muito no sábado fechar às 11 horas da noite, que deveria começar mais cedo e fechar mais cedo um pouco. Eles não gostam desse expediente até 11 horas da noite no dia de sábado. Não gostam às vezes porque tem pouca gente. Quando tem muita gente, eles adoram até 12 horas. Outro questionamento aqui, a praça do CDS não seria ideal para a realização da FAMUSE? Essa eu respondo. Quando o Sebrae começou a história dela com a FAMUSE, foi justamente na praça do CDS. Foi o primeiro ano. Que é a praça do Dom Delgado, né? A praça do José Delgado. Quando nós entramos para fazer a FAMUSE, isso foi uma confusão grande. Nós tínhamos uma feira de negócios, na época eu era o gerente, eu tive que acabar a feira de negócio para botar o dinheiro para fazer a FAMUSE no padrão que ela é hoje. Isso há 31 anos, né, Alberto? E a gente fez aquilo, nós tivemos que montar um ciclo para a praça do CDS. Foi o maior desastre da FAMUSE, foi a nossa primeira versão. Se a gente fosse fraco, se o Sebrae fosse se balizar pela primeira FAMUSE, pela sua primeira ação que ela fez, nós não estaríamos na FAMUSE até hoje. Então, tirar ela do foco ali é um desastre. E esse ano teve uma coisa que muita gente percebeu, mas ainda não está percebendo. Esse ano, o Sebrae ampliou. O Sebrae, junto com a Casa do Artesão, junto com o IF, junto com as cooperativas, a gente ia fazer uma exposição de uma coleção que a gente passou o ano produzindo. Nós terminamos criando a Expo Moda e Artesanato do Seridó. Então, toda a produção
de moda que envolve artesanato, seja no bordado, no crochê, na outra parte, a cada ano, a partir de agora, nós vamos estar... No começo, a Casa do Artesão vai dar, eu tenho certeza, mas depois não vai. O que está acontecendo nesse momento? As instituições, seja associação ou cooperativa, já se preparando para desenvolver durante todo o ano, seja a sua coleção, as suas peças, para estar na Expo Moda do ano que vem, cara. Vamos dizer, o IF com seu curso de moda. A gente teve um desfile com 5 coleções. A coleção Território de Timbaúba, a coleção da Coase Rubi dos 45 anos, o edital da Geórgia, mais 2 coleções do IF. Esse ano, Marcos. E durante 10 dias, 4 coleções expostas, que ficou uma coisa bela, foi um espaço importante. Então, esse ano, nós não temos em Caicó só Famuse. Nós hoje já temos a Famuse, que é o celeiro de 40 anos. A Mostra Caicó, nós passamos um ano fazendo um trabalho. Você está vendo lá a nova marca. A Caicó Mostra Caicó, que tem mais de 100 associados, tinha algumas na Famuse, descobriu que o local dela, se elas decorarem e ajustarem, ela tem uma feira junto com a outra feira. Então eu tenho um circuito da Caicó Mostra Caicó, da Casa do Artesão e da Famuse se conectando com a área artesanal de Caicó. Isso foi o maior avanço que nós demos, eu acho, junto com a Famuse, trazendo para o centro, que se fez esse ano. Muitas coisas, não é isso, Alex? É. E muita gente que não podia estar dentro da Famuse devido à restrição do espaço, eles estão, todo mundo se conectando. E venderam bem também. Vendeu bem a Famuse, eu acho que a Famuse vendeu bem. Entendi. Na minha opinião, uma parte dos expositores não passa os valores totais. Isso eu já realizei e sei. Vendeu bem a Caicó Mostra Caicó e foi um sucesso na Casa do Artesão. A Casa do Artesão. Então, a Coase então nós ampliamos a cooperativa Coase. Nós, esse ano, exponencialmente, nós dobramos a capacidade da economia criativa artesanal aqui em Caicó. Eu vou só pedir